Meus caros irmãos em Cristo, ajuda a igreja que sofre. África, mas concretamente Moçambique. Uma igreja ferida. E no coração deste sofrimento, o testemunho de um mártir, de um catequista, Cipriano. Livremente se ofereceu em sacrifício por amor a Cristo. Acompanhe-nos e vamos nos deixar tocar por este sinal vivo de Deus em nossos tempos. O nosso instinto natural é autodefesa. Nós não queremos morrer, queremos nos defender. Mas quando nosso irmão, um catequista, chega a esta maturidade de não posso prejudicar a ninguém e vê ali katanas e pessoas menos escrupulosas e prontas para matar, e ele é capaz de escolher esta via e não outra que era possível. Para mim é uma santidade ali presente, não é? De acordo com estimativas, o número de mortos resultantes da Guerra da Independência de Moçambique, que durou 11 anos, e da Guerra Civil, que deflagrou pouco tempo depois e se prolongou por 17 anos, foi superior a 1 milhão de pessoas. Outros 3 milhões foram condenados a uma existência como refugiados. À medida que o domínio colonial português se aproximava lentamente do fim, e sob o regime do Partido Comunista Frelimo, com seus conflitos com os guerrilheiros da Renamo, a perseguição e violência afetaram também os cristãos. Muitos missionários foram expulsos ou abandonaram o país por causa dos conflitos. Os poucos padres nativos que permaneceram tiveram que assumir as suas posições, enquanto muitas pequenas comunidades cristãs dispersas ficaram sob os cuidados de catequistas leigos. De fato, estamos em tempo de guerra, primeiro porque movimentos são difíceis, a pessoa desloca-se, mas com receio, se chega ou não chega ao destino, é um perigo constante. Este catequista deve ir, às vezes, à missão, buscar, por exemplo, a Eucaristia e trazer para a sua comunidade. E na comunidade, o próprio catequista é responsável pela catequese, preparar os catecúmenos para os sacramentos, é responsável pelas celebrações dominicais, ao domingo, onde não há Eucaristia, aqui as comunidades fazem a celebração da palavra, isto é, assistir à comunidade com muitos sacrifícios, viagens, fome, às vezes carências materiais, não recebem subsídio. Cipriano Pariti, um moçambicano da tribo Makua, se tornou catequista durante a guerra. Nasceu no norte do país, na vila de Napano, no meio de uma família muçulmana, mas foi enviado para uma escola católica numa missão em Mueria. Em 1957, perto do seu 15º aniversário, Cipriano foi batizado e, com o passar do tempo, conseguiu inspirar esta fé à sua família. Ao voltar para sua aldeia, ele começou a tomar conta da comunidade. 10 anos depois, Cipriano casou e teve 7 filhos. Tem família, tem filhos, tem que tomar conta, tem que educar, não é? Primeiro, mas tem a comunidade, tem que celebrar, tem que dar catequese, tem que olhar os problemas das famílias e depois tem que ir aos cursos, não sei aonde, participar, às vezes uma semana. É uma vida de grande sacrifício que é uma interrogação para mim, não é? Obrigado.
meu irmão era muito calmo, paciente e estava sempre bem disposto. Dedicou toda a sua vida à agricultura para, assim como a maioria de nós, ter comida suficiente para colocar na mesa para ele, para a mulher e para os filhos. Ele era caçador. Costumava capturar animais selvagens nas redes. Também praticava uma dança chamada erenqueia. Ele organizava noites de dança que as pessoas gostavam muito. A vida de Cipriano girava em torno do catecismo e da terra. Como catequista, Cipriano tentou estar perto das pessoas e dos seus problemas. Falar sobre o Evangelho na sua língua, que pudesse ser compreensível para todos, e encorajar todos a viverem uma vida de fé, com fidelidade, apesar da guerra, da fome e das dificuldades com que os cristãos se deparavam. A diocese de Nacala, onde ele vivia e trabalhava, se situa na costa norte de Moçambique, onde os cristãos eram uma minoria entre a esmagadora maioria muçulmana. Cipriano era um homem de bom coração. Nunca esteve contra os muçulmanos, nem lutou contra o Islã. Nunca fez oposição aos muçulmanos e não havia um único muçulmano que lutasse contra ele. Yesu Kristo arupale mahukumeli mararu ahimwa kweli nimeona kasonicho epatisimu enihimia oyaria yasha ba yela pinira ndo ko holmaki na alisaka uwe ubanda uwe sempere punire tempo yo elisaka roko holo ayo bano mpoto mali hata wakina kete pasi nikina ku yela yo woro yo bani lela nichibi herekela oba hereria ekumi ahu ntoko Yesu wira alela rukuno abantu nararo athela nana mane akihire ale iphanyetampi timi phanyetampi pamana kasela roho yo ware bokela mgereja kina himeria yeria rumuria ne matamdu kwalipieni paulu kwalike rumlabu ya bale kiri amaru ala kau kina himeria kweli muna na ramanene mluku hata kira kayona nara emuna na ramluku masikinira hiyo nolikana obahereria ekumi ahu ntoko Yesu wira atru otene ekhalane ekumi na hiwe hegina kolela hiyo no likanana obahereria ekumi ahu ntoko ye Rapidamente se tornou claro que Cipriano teria a oportunidade de responder a essa pergunta. Apesar do conflito armado, Cipriano continua a catequizar incessantemente. Em 1982, quando a situação se torna ainda mais desafiante por causa da fome, ele e sua família se mudam para o distrito de Matibane. Ele imediatamente organiza uma comunidade cristã e lidera as orações, catequiza e fortalece as pessoas nos tempos difíceis da guerra. Em 28 de agosto de 1984, os guerrilheiros da Renamo chegaram na sua aldeia procurando os secretários do partido Frelimo e de milícias. Perguntaram a um homem idoso quem era o secretário do partido na aldeia. Ele respondeu Cipriano e conduziu eles até lá. Cipriano nega a afirmação, mas, ao mesmo tempo, recusa a indicar o nome do verdadeiro secretário ou de membros da milícia, sabendo que seria morte certa para eles caso ele falasse. Provavelmente aquele que conduziu eles até Cipriano pensava ele salvar a sua pele, não é? Indicando a pessoa mais querida, mais procurada pelos guerrilheiros.
Quando vieram perguntar pelo secretário, ele disse-lhes: não conheço nenhum secretário nem outro chefe. Não conheço ninguém, apesar de conhecer todos e de alguns até estarem presentes na sala. Cipriano disse: não posso dizer quem é o secretário, mesmo que outros me acusem de falsas declarações. Eu segui eles junto com o meu cunhado. Eles nos reuniram, nos colocaram em grupos e começaram a nos interrogar. Você conhece este homem? Eu respondi: sim, ele é catequista. Depois perguntaram a Cipriano: quem são eles? Ele respondeu: não pertencem à milícia e não tiveram qualquer treinamento. Eu e mais outra pessoa pertencíamos à milícia. Se ele tivesse nos denunciado, teríamos sido mortos ali, naquele momento. Se ele tivesse revelado pelo menos o nome do secretário, teria com certeza sobrevivido. Se ele tivesse confirmado que nós pertencíamos à milícia quando lhe perguntaram, isso teria sido o nosso fim. Não teríamos sobrevivido. Todos têm medo da morte, mas ele se reconciliou com ela. Então, os guerrilheiros, a este ponto, decidem tomar uma decisão cruel. E qual é a decisão? Faltando-lhes uma confirmação, não sei, provavelmente a afirmação do SWAT e a recusa do Cipriano, então eles decidem matar os dois. Quando Cipriano vê que, bom, aqui parece que as coisas estão mesmo a ser conduzidas para a minha morte, pede para um momento de oração. O SWAT também, que era muçulmano, aproveitou a ocasião também, foi rezar. Então Cipriano entrou para a capela, que uns metros do lugar onde estavam concentrados, foi rezar e depois de rezar voltou novamente para o lugar da concentração. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Ele voltou e disse: estou pronto. Podem fazer o que quiserem comigo. Disseram a ele: agora se deite no chão. E começaram a bater com os facões. Eu o considero um homem com uma fé excepcionalmente forte. Se ele fosse uma pessoa sem fé, como eu, teria imediatamente entregue todos os membros da milícia. Teria indicado os nomes de todos, um a um, mas não fez isso. De onde vem ao Cipriano a força para aceitar ser barbaramente martirizado, cruelmente trucidado com katanas? Esse segredo vem da fé, vem do testemunho, essa comunhão com Jesus Cristo. Jesus que o diz no Evangelho: não há maior prova de amor do que dar a sua vida pelos outros. O homem que traiu Cipriano sobreviveu ao ataque da guerrilha. Cipriano morreu por causa dos ferimentos dos facões. Tinha 42 anos de idade. Apesar de já ter passado um tempo, as pessoas continuam a se lembrar de Cipriano. Todos os anos, no aniversário da sua morte,
os habitantes das aldeias locais se reúnem para honrar a sua memória. Se celebra uma missa, os catequistas recebem uma bênção especial. São organizados concursos de poesia e esportes, assim como peças de teatro em memória da vida e morte de Cipriano. Todos se juntam na comemoração. Ninguém falta. Todos participam em todas as atividades e só depois voltam para casa. É claro que os muçulmanos também participam em tudo. Nós, muçulmanos, acreditamos que Cipriano era um homem com um coração muito bom. Sacrificou o seu corpo e a sua vida para salvar outras pessoas, exatamente como Jesus Cristo, que dedicou a sua vida e morte para redimir toda a humanidade. Ele fez exatamente o mesmo. Em qualquer lugar onde estivermos, as pessoas dizem: "Vejam, são os filhos de Cipriano." Quando o público assiste ao teatro, me parte o coração. Fico triste e me lembro de tudo. Mas fico feliz que as pessoas continuem a vir à missa e à apresentação, e que não esqueçam dele, que mantenham a memória viva. Eu era uma criança, me lembro de muito pouco, mas estas celebrações me deixam feliz. Fico muito triste quando penso em toda a injustiça que fizeram com o meu pai. Por outro lado, fico feliz por tantas pessoas se lembrarem dele. Eles lembram dele, apesar de ele não ser muito conhecido, ser pobre, ter poucas posses, não possuir carros de luxo, nem ser uma estrela. Mas, desde a sua morte, todos se lembram dele, e isso me deixa feliz. Cipriano não caiu do céu, não é um anjo que caiu por aqui. É uma pessoa que sabemos onde nasceu, sabemos da sua família. A sua mulher, graças a Deus, ainda está viva. Os filhos ainda vão viver, se Deus quiser, por longos anos. Portanto, é o nosso irmão aqui que nos provoca, assim, de maneira direta, de maneira local, para que nós também possamos crescer. E, sobretudo, usar neste processo de evangelização para que os nossos cristãos locais também saibam que é possível a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, de sermos santos, de caminharmos para a santidade, para a perfeição. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site
www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da ajuda à igreja que sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. A Igreja de Jesus nasceu da cruz de Cristo, sob o sangue de Cristo. E essa Igreja de Jesus se perpetua através dos séculos, pelo testemunho dos seus mártires, de pessoas apaixonadas por Jesus. Acabamos de levar a vocês o documentário deste catequista de Moçambique. Enfrenta o martírio, pede para rezar, em seguida diz, aqui estou eu. Apenas 42 anos de idade, pai de família, por amor a Jesus, para salvar a todos, também aqueles que o apresentavam. Eu e você. Quem somos? Que fé possuímos? Estes são os mártires de todos os tempos. Cipriano me questiona, te questiona e nos faz ver que temos que fazer algo por Jesus, que Jesus tem que tomar conta de nossa vida, que temos que testemunhar através de nosso amor, de nosso evangelho. Moçambique, essa igreja ferida, espera pela minha e tua solidariedade. Por isso, telefone-nos agora para 0877 099 27. Telefone-nos. A sua doação, o seu pequeno sacrifício, a sua oferta, o seu dinheiro irá para cicatrizar as lágrimas desse povo ferido por uma guerra atroz, onde ceifou a vida, destruiu os lares, onde os catequistas dão um testemunho de fé, que eu e você também saibamos falar de Jesus e o anunciar através da nossa solidariedade, do nosso amor e da nossa ajuda. Pai eterno, obrigado pelo testemunho deste homem de Deus, um catequista e pai de família. Dai-me a coragem de eu também anunciar Jesus no mundo de hoje. E nos abençoe com a tua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu e você, diante do exemplo desse pai de família catequistas que preferiu a morte do que dizer quem eram as pessoas que eram buscadas pelos guerrilheiros. Morreu em nome de Jesus. Eu e você, que cristãos somos? E o que vamos fazer para testemunhar Jesus? Hoje, Deus espera isso da gente.